Opa, tudo bem? Hoje é a segunda parte da revisão. O último exercício foi esse daí, tá? É a última parte da revisão. Exercícios que contemplam a avaliação final e os simulados, beleza? E a última aulinha do ano, beleza? Vamos lá então? Próximo exercício é esse aqui, galera, ó. Opa, deixa eu gravar aqui, né? Essa foi a questãozinha de ontem. Então, quando eu coloco o PV igual a NRT aqui, pressão, volume, número de mols, a constante é lá, a constante dos gases, perdão, e a temperatura, a primeira coisa que eu tento identificar aqui, ó, numa tabela com 5 valores diferentes para a constante dos gases, é qual R que eu devo usar. E a primeira coisa que eu olho é a unidade. E observe que todas elas, às vezes eu não chamei tanta atenção para isso ontem, todas elas estão em Kelvin, tá? Todas elas estão em Kelvin. Eu só tenho que olhar as outras grandezas, se a pressão está em ATM, se o volume está em litros, né? Principalmente a pressão. Eu acho que alguns equívocos de cálculo que às vezes ocorre nesse conteúdo, tá? Geralmente ele é porque pressão, parece que ninguém consegue falar em uma unidade só, sabe? Então a gente tenta chegar vamos falar de força? Vamos. Nós vamos falar de quê? Ah, tem Newton e tem quilograma força. Vocês quase não ouvem falar sobre quilograma força, né? Então a gente só ouve falar só sobre Newton, 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 Newton. E a pressão nós não conseguimos fazer isso, tá? Então a gente fala de ATM, a gente fala de torre, a gente fala de libras, quando vai calibrar um pneu no posto de gasolina, são libras, né? Por polegadas ao quadrado, olha só, polegada, né? Porque na tubulação nossa de encanamento, né? Essa água da Copasa, essa meio cor de terra, cheia de gordura, ela o encanamento, geralmente a gente fala em polegadas e em milímetros, né? Uma polegada, que é esse pedacinho aqui, né? Do dedão, ele é 2,54 centímetros. Então, a pressão a gente vai falar em ATM, em Pascal, esse PA que é Pascal, tá? ATM, Pascal, Torr, e uma que não está aqui, que é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa de ATM. Tá? A mesma coisa não, né? Tem que mexer na potência de 10. 3 ATMs, por exemplo. 3 vezes 10 a quinta, tem que multiplicar por 10 a quinta para ter Newton por metro quadrado. Beleza? Mas foi só para passar rapidinho aí. Beleza? Próximo exercício é esse aqui. Esse exercício teórico, tá? Eu, eu escolhi ele de propósito, tá? Eu escolhi ele de propósito porque. Peraí, Carlos, rapidinho. Pode falar. Então, quando tá Temer, quando a gente tá Temer, a gente tinha que mudar? Quando tiver. Tá. Se o cálculo for como que você estava fazendo ontem, sobre o seu objetivo for calcular trabalho, igual você estava calculando ontem área, você tem que mudar. Você tem que colocar, em vez de você. Suponhamos que a gente tivesse que calcular essa área aqui de baixo, né? Toda essa área. Ah, eu quero calcular o trabalho de A até B. Eu escolhi um exercício assim. Eu já havia escolhido ontem, né? Para revisão. Mas o que você me mandou ontem, muito bom. Muito bom. Deu para falar sobre trabalho. Então, eu escolhi uma aqui para isso também. Então, se eu fosse calcular o trabalho aqui, ó, de A até B, por exemplo, porque de B a C não tem. Né? Toda vez que você tem uma reta vertical aqui, não tem, tá? Não tem. Então, só tem de A até B. Beleza? Só um minutinho. Pega o outro controle que o papai coloca para você. O outro. Aí, o que acontece? De A até B, eu teria que calcular essa área toda aqui de baixo. Aqui teria um problema que eu teria que transformar o volume que está em litros, eu teria que passar para metro cúbico, né? Talvez é o mais chatinho aí que geralmente o pessoal acha. E aqui a pressão eu teria que colocar em Newton por metro quadrado. É o mais tranquilo de fazer, porque basta pegar 3 e multiplicar por 10 a quinta, né? Agora aqui não, aqui eu vou ter que transformar, né? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Aí eu teria que transformar, beleza? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Por que 1.000 litros? Aquela caixa d'água tradicional de 1.000 litros, ok? Que a gente tem, geralmente tem em casa,
Aquela caixa ela é 1 metro. Se ela fosse quadradinha, ela seria 1 metro cúbico, certinho. 1 metro de altura, de largura de largura, de comprimento e de altura. Beleza. Então, tranquilo, Luísa? Nós vamos fazer Ah, um mas desse aqui. aí, tipo assim, pra fazer esse exercício aí, se a gente pegasse, usasse o R como 0,82, aí não precisava transformar nada não, né? Aí os. Ah, tá. Para esse exercício não. Não precisou transformar nada, não. É o outro Ah, tá, controle. beleza. Tá? Não precisava, não. Agora, se fosse para calcular, para usar o PV igual a NRT, como nós utilizamos ontem, não. Basta identificar aqui. Se mandassem olhar para o gráfico e calcular o trabalho, aí teríamos que ter um trabalho adicional aqui, né? Transformar a pressão para newtons, newton por metro e transformar volume em metro cúbico. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Só um minutinho, galera. Então vamos lá. Exercícios em teórico. O diagrama PV mostra a evolução de uma determinada quantidade de gás de uma determinada. Então não vou precisar calcular o PV igual a NRT. Né? Nem especificou a quantidade aqui, quantos mols. De um estado 1 passando pelo estado 2, chegando finalmente no estado 3. Beleza, se eu correr o olho no gráfico aqui eu vou ver isso. Essa evolução foi realizada muito lentamente. Esse muito lentamente, ele acabou de me dizer o seguinte: não é adiabática, tá? Não se preocupe com a diabática. Aproveitar, né? Nem é o foco da questão, não. De forma tal que todos os estados intermediários entre 1 e 3, entre os extremos, pode-se ser considerar que o gás esteve em equilíbrio termodinâmico. Ah, tá, tinha esse objetivo aqui. Tá. Então, seja a temperatura 1, 2 e 3, as temperaturas absolutas, ou seja, Kelvin, tá? Do gás quando respectivamente passar pelos estados 1, 2 e 3. Ele quer saber qual é a relação entre as temperaturas, tá? Isso aqui é uma diabática ou é uma isoterma? Eu já meio que descartei um pouco a possibilidade de ser uma diabática aqui, tá? Porque ele começou a falar muito lenta, mas o objetivo nem era esse, tá? Talvez eu nem use essa informação aqui. Talvez nem seja interessante. Então eu vou fazer o seguinte: a pressão está em torr por litro. Mas aqui eu preciso de qualidade, tá? Ô, gente, deixei o pessoal esperando aí, desculpa. Eu preciso de qualidade, tá? Eu não preciso de um número aqui. Eu não vou usar, eu só preciso comparar a temperatura 1, 2 com 3. Só comparar, tá? Eu não estou indo calcular a temperatura oficialmente, né? Um valor em Kelvin, né? Não vou fazer isso. Então eu vou fazer a seguinte comparação, tá? Eu vou colocar PV, eu tenho que comparar PV do estado 1, comparar ele com. Na verdade, deixa eu ver se é uma. Digamos que eu não faço a menor ideia se isso aqui é uma isoterma ou não. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou calcular o PV de cada ponto para ver se são iguais. Se eles forem iguais, então significa que a temperatura, letra E, as temperaturas são todas iguais. Onde for diferente, a temperatura mudou. Beleza? Onde for maior, a temperatura é maior. Né? A temperatura é maior quanto maior for essa relação entre pressão e volume. Beleza? Então eu vou calcular o PV do ponto 1, independente das unidades, tá? Eu vou pegar aqui 35.1. 35 que eu estou no meio do caminho aqui da pressão e o volume que eu também estou no meio do caminho aqui, que é 1. Então o meu produto aqui deu 35. Beleza. Trecho 2, né? Ponto 2, estado 2. A pressão é 10 e o volume é entre 2 e 4 aqui, 3. Bem, deu 30. Então quer dizer que 1 é diferente de 2. E 2 corresponde à menor temperatura. Por quê? Porque corresponde ao menor produto entre. Né? Quando eu falo que faço esse produto aqui, ó, PV, né? Isso aqui deveria ser. Isso aqui deveria não, isso aqui é constante. Tá? Deixa eu explicar rapidinho aí
melhor isso aqui. Isso aqui é constante. Então, o que significa isso? Significa que o PV, parece que a internet tá ruim para todo mundo, né? Eu tô achando que é só eu. Beleza, então quer dizer que isso aqui significa que o PV é proporcional, tá, à temperatura. Beleza? São proporcionais. Então, quanto maior o produto PV, maior a temperatura. Então, eu já vi que a temperatura em um ela é maior do que a temperatura em 2. Só por causa do produto aqui, ó. Agora vamos pro 3. Tudo bem, galera? Isso aqui é 3, viu? Ficou parecendo um 4. 3. O 3 eu tenho de pressão o meio do caminho aqui, ó, que é 5, que multiplica o volume, que é o último valorzinho aqui, que é 6. Então deu 30. Ok? Deu 30. Então quer dizer que os dois últimos deram o mesmo resultado. Significa que a temperatura 2 é igual à temperatura 3. Tá? Menor que a temperatura 1. Exatamente. Tá certo? Então, pode ser. Né? Depende da ordem como eu vou colocar ali, né? Então, T1 é maior do que. Não tem essa resposta, né? T1 é maior. Tem, se eu inverter aqui, né? Exatamente. T1. T1 é maior, exatamente aqui, ó. T1 é maior que T2 e T2 é igual a T3. Beleza? Tranquilos? Então, por que eu escolhi essa questão a dedo? Bem, primeiro motivo. A gente bate o olho numa curva e já começa a pensar se é adiabática ou isoterma. A gente tem uma tendência de achar que é isoterma, tá? E ele vai e pergunta as temperaturas. E aí agora, o que eu faço? E faz questão de colocar uma unidade de pressão que eu quase não uso, tá? Volume em litros é muito comum, mas eu quase não uso esse tipo de pressão aqui. Só para confundir minha cabeça ainda mais. Então o que eu tenho que fazer? Calcular os PVs e comparar os PVs. Beleza? Quem tiver o maior PV tem maior temperatura. Tranquilos? Então tá aí, galera. Próxima questãozinha. Essa daí já foi, acabei de resolver. Essa daqui é bem simples de aplicação de fórmula, tá? Eu Ô, chamei. Carlos, Oi. essas aulas vão estar na plataforma, né? Sim, a de ontem eu já coloquei. As de ontem eu já coloquei. E essa eu vou colocar daqui a pouquinho. Essa daqui, tá? Eu chamei de aula 2, que seria o primeiro exercício que eu resolveria hoje. Mas ainda tá em tempo ainda. Não que seja nível 2, como eu disse. Mudou um pouquinho o assunto aqui. Eu já estou começando a falar sobre trabalho. Tá ok? Eu tô começando a falar sobre trabalho. Só isso. Não muda o nível de dificuldade, não. O mesmo, tá? Serve para o simulado 2. Um sistema físico recebe 500 calorias. E ele já me falou que uma caloria é 4,18 joules. Tá? E realiza um trabalho de 300 joules. Opa, as unidades aqui não conversam, né? Uma está em calorias, outra está em joules. Qual é a variação da energia interna do sistema? Bem, o que eu posso falar sobre conservação da energia? Tá? Todo o calor que eu recebo ou forneço, o gás, né? Todo calor que ele recebe ou, né, recebe ou fornece, ele pode usar 100% para variar sua energia, sei lá, recebeu, pode usar 100% para aumentar sua energia interna, ou ele forneceu, Carlos, ele transferiu esse calor para alguém, então ele tirou de onde? Tirou da energia interna, beleza? Ele pode fazer isso, ou ele pode simplesmente não alterar a energia interna e alterar o trabalho, usar 100% da energia que ele ganhou, para quê? Para expandir e realizar trabalho. Ou se ele perder a energia, ele faz o quê? Como ele perdeu a energia, ele vai ocupar um menor espaço e vai sofrer um trabalho, né? Vai contrair, vai sofrer uma compressão. Ou então ele pode fazer as duas coisas, como a fórmula mesmo aqui diz, tá? E nesse caso, ele
já colocou que o trabalho foi de 300 joules. Agora, o sistema recebe um calor, então ele ganhou um calor aqui, um calor positivo. Só que o problema é que o calor está em calorias. Ou eu passo todo mundo para calorias, ou eu passo todo mundo para joules, né? E ele me falou que uma caloria corresponde a 4,18 joules. Então as 500 corresponde a X, né? Regrinha de 3 aí. Tá certo? Então eu sei que X vai ser o 500 vezes 4,18, que vai me dar uma quantidade de calor, já vou até falar aqui, não é X, né? Vai me dar uma quantidade de calor 4,18, 4,2, depende muito, tem exercício, mas ele é obrigado a colocar. Então que vai dar uma 2090 joules, tá certo? Então ele forneceu no enunciado o trabalho, ele ganhou um calor. Se ele ganhou esse calor, então significa que o trabalho, que o calor é positivo e o trabalho também, ele expandiu, tá? Então, fechou. Agora eu vou só aplicar a formulazinha aqui. O meu calor, 2090. Minha energia interna, eu não sei o que está querendo descobrir, mais 300. Então, o que vai sobrar para a energia interna? Os 2090. Opa, 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 opa. Os 2090 menos 300. Minha energia interna vai dar quanto? 1790. 1790 joules. Dúvidas? Perguntas? Observações? Então, fechou. Trabalho não, perdão, uma energia interna em joules, né? Positiva. Se alguém perguntasse aqui, tá? Eu diria que houve um aumento, ocorreu um aumento de temperatura, tá? Porque essa energia ela é positiva. Tranquilos? Então tá aí. Beleza? Próximo exercíciozinho. Esse aqui é teórico também. Mas vai aparecer um aí de calcular trabalho mesmo, só para revisar. Então tá aí. Bem, esse aqui eu posso até usar para calcular trabalho depois que eu resolver a questão, tá? Esse aqui tá a pressão em Newton por metro quadrado. Maravilha, eu adoro quando isso acontece, que eu não tenho problema, né? Eu não tenho preocupação em ter que transformar absolutamente nada. E o meu volume está em metros cúbicos, ótimo, maravilha. Se alguém perguntar, pedir para calcular trabalho aqui, eu vou calcular, tá certo? E não vou precisar transformar nada, só vou ter que fazer os cálculos aqui, ó, tá? Bem, então vamos lá, um gás sofre a transformação A, B, C e A. Voltou para A, é um ciclo, é um ciclo. Gente, eu vou reunir o máximo de informação possível. Como é um ciclo, ele saiu de A e voltou para A, observe. Ele saiu de A e voltou para A. Se alguém perguntar alguma coisa, eu vou até anotar aqui para mim não confundir, né, quando você estiver fazendo sua prova lá. A variação de energia total, tá? Para sair de A e voltar para A. Porque quando você sai de A e volta para A, você volta para as condições de A, que você estava antes. Então você volta à temperatura que você estava antes. Não tem variação. Eles adoram perguntar nesse ciclo, né? Eles devem ser o pessoal do Enem, do SAS e o professor de física, né? Então, quando você sai de A e volta para A, se perguntar sobre variar, o que aconteceu com a energia interna durante o ciclo, no ciclo? Zero. Você já pode responder sem fazer hora. Isso aqui é no ciclo. Agora, se perguntar, o que aconteceu com a energia interna de A até B? Não, aí já é outra conversa. Beleza? Mas vamos lá. Aí tem que analisar com mais calma. Considere as seguintes grandezas físicas: energia interna, trabalho e calor. Marque a alternativa correta sobre as transformações isotérmicas, isométricas, isobáricas e adiabáticas. Quando
presentes no gráfico. Eu não sei quais são as transformações do gráfico. Beleza? Então, vamos ao gráfico. Tá certo? Vamos analisar o gráfico. Depois eu volto discutindo um pouquinho, calculando trabalho, que dá para calcular trabalho aqui. Ó. Então, vamos lá. De A até B, vou identificar aqui. De A até B, que transformação é essa? Bem, não é uma curva. Se eu for comparar o PV do ponto A com o PV do ponto B, vai dar diferente. Observe só. Então não tem transformação. E pra você ter certeza, não tem transformação isotérmica aqui em lugar nenhum. Opa, escrever direito, né? Se eu pegar o PV do ponto A com o PV do ponto B. Ah, mas foi uma reta, cara. Mas não tem como você falar que a temperatura de A é igual a de B, não. Tá? Se eu pegar aqui, eu vou achar que a pressão de A é 200. Opa. 200, o volume é 1. Isso é diferente da pressão de B, que é 600 vezes 5. Muito diferente. Então, em lugar nenhum tem transformação isotérmica. Onde falar que tem isotérmica aí, a gente vai riscar. Beleza? Então, é uma transformação qualquer. Tá? Agora, de B para C, dá para identificar, não dá, galera? Qual que é? Que transformação é essa? E de C para A também tá fácil de identificar. Que grandeza é essa daí? Que transformações são essas aí? De B para C. Isso, muito bem. Boa resposta. De B para C é isovolumétrica. Ou isocórica. Só para lembrá-los do nome feio. Isocórica. Volume constante. Tudo bem, gente? E de C para A, quem está constante, quem não varia, é a pressão. Então, é isobárica. Isobárica, pressão constante. Tá vendo que são muitas questõezinhas teóricas, né? Então, vamos para... Eu já não vou nem ler a A. B, o trecho BC, que é isocórica, isovolumétrica, corresponde à transformação isocórica. Ótimo. Pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Né? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais porque o volume não mudou. Então, de B para C, o que aconteceu de B para C? A pressão diminuiu. E o que aconteceu de B para C em relação à temperatura? Não sei, a temperatura não está aí. Não está, mas ela é proporcional à temperatura. Se o gás vai pressionar menos, ou seja, vai realizar o que é a pressão? Força sobre área. Se ele vai diminuir a força sobre a área, então é porque ele está perdendo energia, né? Está perdendo movimento, está fazendo menos força, está colidindo com menor intensidade. Então ele está diminuindo, sim, a temperatura. Beleza? Opa, vamos lá. Bem, então são proporcionais, sim. Os únicos que são as únicas grandezas que são inversamente proporcionais nessa brincadeira nossa aqui, gente, é pressão e volume. O resto é tudo proporcional, tá? Pressão é proporcional à temperatura, tá? Volume é proporcional à temperatura, porque se você não aumentar a temperatura, não aumenta o volume, tá? Então, as únicas que são inversamente proporcionais, na verdade, são essas outras aqui, ó. Pressão e volume são inversamente proporcionais, mas eu já risquei aqui. Pressão e volume são diretamente proporcionais? Nunca, em lugar nenhum, tá? Temperatura e volume inversamente proporcionais? Nunca em lugar nenhum. Então, olha só, gente. Dá para resolver isso aqui por eliminação. Tudo bem, eu entendi por que é a letra B. Se alguém não entendeu, por favor, pode falar. Eu percebi que era uma isocórica e que quando o volume não muda, as outras duas têm que mudar. E pressão e temperatura são proporcionais. Mas eu consegui resolver esse exercício por eliminação. Tá? Não estou falando que ele é fácil, não. Tá? Primeiro, eu não vi nenhuma isotérmica aqui, então eu risquei onde tinha isotérmica. Primeiro que não tinha curva e segundo que, se eu comparar os PVs, eles não são iguais. Tá? Então não risquei as isotérmicas. Beleza, fiquei com 3. As únicas grandezas que são inversamente proporcionais é pressão e volume. Se você pressionar o átomo, as moléculas, perdão, né?
a um conjunto de átomos, eles vão ter que ocupar um espaço menor. Então as únicas grandezas que são inversamente são essas. As outras todas são diretamente proporcionais. Ok? Pressão e temperatura, volume e temperatura. Então eu já Por que eliminei ela não outras pode ser duas. isotérmica mesmo, caso? Ela não pode ser isotérmica. Primeiro que eu não identifiquei nenhuma curva em lugar nenhum aqui. E segundo que se eu comparar os PVs, primeiro que eu não, de B para C eu já vi que é o volume que está constante. E de C para A eu já vi que foi a pressão. Então minha dúvida estava aqui, ó. Será que de A para B, mesmo que ele não tenha colocado uma curva aqui, será que a temperatura de A não é igual a de B, não? Só para me confundir. Aí se eu calcular o PV de A com o PV de B, eu vejo que são muito diferentes. Quando eu peguei a pressão vezes o volume, 200 vezes 1, deu muito diferente de 600 vezes 5. Então vi que os PVs eram diferentes. Então não havia uma curva passando aqui. Primeiro que ela não pode ter essa ela não pode ter, ela geralmente ela é assim, ó, porque são inversamente proporcionais. Então, e eu fiz a prova aqui e vi que isso aqui não era igual, era diferente. Beleza? Melhorou um Ah, tá, tiquinho. beleza. Uhum. Então, tranquilos? Dúvidas? Então vamos calcular o trabalho aqui rapidinho. Questãozinha 8. Tá perguntando sobre o trabalho. Isso, vamos lá então. Aqui, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá então. Uma certa. Aqui é teórico, tá? Vou tentar ficar por aqui mesmo. Certa quantidade de gás perfeito sofre três transformações sucessivas. De A para B, né? Sentido anti-horário. É bom olhar isso, né? De A para B, de B para C e de C para A. De A para B, a pressão, como aqui é pressão e volume, de A para B eu já vi que a pressão é constante. Então de A para B é isotérmica. Isobárica, perdão. Isobárica. Ok? De B para C eu tô na dúvida. É uma curva, tem tudo para ser uma iso, tá? Uma isoterma. É uma curva isoterma, ou seja, uma isotérmica. E de B para C, como o volume não mudou, é uma isométrica. Mas o que ele está querendo saber é em relação ao trabalho, tá? Em relação ao trabalho, o que eu posso fazer? Eu tenho que rachurar umas áreas aqui. Então eu vou falar de trabalho teoricamente aqui, né? Se eu for calcular o trabalho de A até B, eu vou calcular o trabalho de A até B corresponde a essa área aqui, ó. Tá? De A até B, essa áreazinha é tudo que está abaixo da curva, da reta ou da curva de A até B. Então, o trabalho de A até B é aquela área ali, tá? Beleza? De B a C, como é que eu faço para calcular de B a C? De B a C é tudo que estiver abaixo de B a C. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu correr aqui rapidinho. Imagina que você tem lá, né, seu gráficozinho lá. E tem uma curvazinha aqui. Deixa eu tentar fazer uma curvazinha aqui, né? Faz de conta que tem uma curvazinha aqui. Aqui é pressão e aqui é volume. O que você vai fazer? Você vai calcular tudo que está abaixo. Nossa, minha cor ficou ruim demais. Tudo que tem abaixo dessa curvazinha aqui, ó. Tudo. Como se não existisse outra coisa. Então, é isso aqui, ó. Tá? Tudo, tudo. Até encostar no eixo do volume, tá? Toda essa área aqui, ó. Vai ter como calcular? Não, cara. É só para você perceber que a área de B para C até agora ela é a maior de todas. Ela é igual àquela área
Ela é igual aquela áreazinha ali. Eu ia colocar coisa. Ô, Carlos, mas daí nesse caso a gente considera que o trabalho vai ser. Esse trabalho inteiro é negativo, porque tá no sentido anti-horário? Esse trabalho é negativo porque está no sentido anti-horário, tá certo? De A até B é positivo porque foi para a direita, perdão. Né? O ciclo todo é anti-horário. De A até B é um trabalho positivo, né? Porque está indo para a direita. De B para C está voltando, está indo para a esquerda, é um trabalho negativo, tá? E de C para A, não de C para A, não tem trabalho. Por quê? Não tem variação do volume é zero, tá? De C. Então só existe, na verdade, esses dois Press... trabalhos aqui. Pode falar. A pressão muda daí seria isotérmica? Qual? É de B para C? Não, de C para A. De C para A, ela é isovolumétrica, né? De C para A, Ah, tá, o tá. volume não está mudando, né? É, Então, o trabalho de C para A é zero, né? Então, eu já elimino tudo isso aqui, tá certo? Eu não posso somar o trabalho todo e falar que é zero. Por que eu não posso somar o trabalho todo e falar que é zero? Porque as áreas são diferentes. Você percebe que a área, né? Ou seja, o trabalho de BC, ele é bem maior do que o trabalho de A até B. E o trabalho de BC, ele é um trabalho positivo, né? Então, vai dar um resultado diferente de zero, ok? Então, eu estou entre A e B. Aí ele fala o módulo, ou seja, nem está preocupado com o sinal. O módulo de BC é maior que o módulo de AC. Certíssimo. Ou seja, o trabalho de BC ele é maior do que o de AC, o de AB. O de AB é só esse pedacinho azul aqui, ó, tá? Só esse pedacinho aqui, beleza? Então, se eles perguntarem qual que é o trabalho, e se eles perguntarem qual que é o trabalho resultante, você pode fazer isso aqui, ó, o trabalho resultante. Você soma todo mundo, mas olha só, o trabalho de B a C ele é positivo. Não vou esquecer, não, ele é positivo. Aí você vai somar ele com o trabalho de AB. Só que não esqueça que o trabalho de AB é negativo. Aí você vai somar ele com o último lá, que é zero. Que é esse cara aqui de C para A, que não tem variação de volume. Beleza? Agora, se você perguntar direto, Carlos, eu não tenho que passar por BC, nem por AC, ele já perguntar qual que é o trabalho resultante. Aí você vem aqui e calcula só essa área interna aqui, ó. Tá certo? Por quê? Agora, se eu fizer isso aqui, tá certo, tá, mas você vai calcular esse, depois você vai tirar esse aqui, então o que, que vai sobrar na verdade? Só essa áreazinha aqui, ó, de vermelho. Que é essa áreazinha aqui interna. Só isso aqui, ó. Tá certo? Então eu tenho três perguntas diferentes para essa, né? Que a qualquer momento o Zoom vai nos cortar aí. Eu tenho três perguntas diferentes para essa mesma questãozinha aqui, ok? Bem, então eu vou fazer o seguinte, na aula gravada continua. Aqui eu estou no exercício 8, tem só mais dois exercíciozinhos, tá ok? Então vamos lá. Tranquila, tá? Essa questãozinha aqui, ela é tranquila. Só que, nossa, tem a gente fala que ela é tranquila teoricamente, né? Mas ela tem um índice de erro gigante. Então, vamos lá. E fica à vontade para perguntar, tá? Um recipiente fechado, cujo coeficiente de expansão térmica é desprezível, contém hélio. Resumindo, não quero trocar calor com o ambiente e não quero preocupar só com o gás. Esse recipiente é aquecido, olha só, 300. Opa. 300, ele está a uma temperatura de 320 Kelvin. Beleza, João? Fica à vontade aí. 320 Kelvin. E foi até 960. Ou seja, a temperatura ela ficou 3 vezes maior. Tá? É isso que é importante aqui na verdade. A temperatura ficou 3 vezes maior. Tá? Bem, como consequência do aumento de temperatura, triplicou, o que acontece com a energia cinética média das moléculas? Bem, eu tenho
duas formulazinhas de energia. Uma é energia cinética, né, que é mv2 sobre 2. E eu tenho uma outra energia térmica, que eu falei muito da teoria, pra vocês guardarem isso aqui, ó, que é uma energia proporcional à temperatura, tá? É lógico que eu queria que vocês guardassem a formulazinha que eu apresentei bem lá no início, tá? Que fala que essa energia térmica, tá? Ela é na verdade, ela depende, tem uma constantezinha aqui, até coloquei isso lá. Mas você vai ver que dá para resolver a questão sem ter que decorar essa formulazinha. Essa daqui não tem jeito, essa daqui nós estudamos ela lá no primeiro ano, essa que vai estudar no terceiro ano de novo, essa formulazinha é muito importante. Não é que essa daqui não seja, não, tá? Mas eu consigo sobreviver com essa ideia de que a temperatura térmica é proporcional à temperatura. Aqui eu tenho que guardar a formulazinha para que eu não esqueça que tem uma relação do quadrado aqui, ó, tá? Essa energia ela é proporcional a energia cinética aqui, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. O que significa isso, cara? Significa que se você dobrar a velocidade, tá? Como tem um quadrado, a energia vai ficar 4 vezes maior. É isso aí, que por isso que tem um índice de erro muito grande essa questãozinha, tá? O pessoal costuma errar ela demais, porque esquece desse detalhe. E aqui não, aqui embaixo, se você dobrar a temperatura, automaticamente, não vou falar dobrar, não, né? Já que eu tripliquei, deixa eu usar o exemplo. Se eu triplicar a temperatura, automaticamente eu vou triplicar a energia, sem rodeios, eu vou triplicar a energia térmica, tá? São proporcionais. Eu vou triplicar. Só isso. Então o que ele fez foi triplicar, né, a temperatura. O que aconteceu com a energia cinética média das moléculas? 3 vezes maior. Ficou triplicada. Agora, se perguntasse o que aconteceu com a velocidade, daria mais trabalho. Por quê? Como ele triplicou a energia, a temperatura, ele triplicou a energia térmica. Se você triplicar a energia térmica, você vai triplicar a energia cinética. Agora, o que você vai fazer com a velocidade? Aí já é mais complicadinho, você tem que inverter o raciocínio aqui e pensar o seguinte: eu mudaria totalmente a pergunta, tá? Então, se eu tripliquei a temperatura, automaticamente eu tripliquei as energias. Mas se perguntarem sobre a temperatura, a pergunta é: o que eu faria com a velocidade para que a energia ficasse 3 vezes maior? O que eu deveria fazer com a velocidade? Tá? Então, eu deveria fazer o quê? Bem, se eu multiplicar a velocidade por raiz de 3, multipliquei a velocidade por raiz de 3, eu não posso esquecer que tudo é elevado ao quadrado. Então, como que ficaria isso aqui? O quadrado vai cortar a raiz e a energia vai ficar 3 vezes maior. Tá vendo? Já não é tão óbvio. Por quê? Porque se você triplicar a velocidade, você tem que lembrar que, na verdade, você vai multiplicar por 9 a energia. Tá certo? É sempre o quadrado do que você fizer com a velocidade. Por isso que eu acho mais fácil, tá? Você pensar o que eu faria com a velocidade para a energia ficar 3 vezes maior ou 2 vezes maior, tá? Eu acho mais fácil assim, beleza? Essa é uma questãozinha que sempre tem nas provas, tá? João e Isabel, sempre tem, tá? E o maior índice de erro da prova geralmente é essa questãozinha devido a essa sequência de pensamentos aqui. Então, se você triplicar a temperatura, é tranquilo se eu perguntar isso aqui, porque automaticamente triplica todas as energias. Agora, se eu perguntar sobre velocidade das moléculas, tem que ter muito cuidado, tá? Porque exige você inverter o raciocínio da questão, tá? Se você percebeu que a energia triplicou, aí você vai perguntar para mim o seguinte: o que você faria com velocidade para que ela triplicasse? Tá ok? Acho que é mais fácil pensar assim. Tranquilos? Aí só tem mais uma questão, fica à vontade para continuar, como já excedeu o horário, para continuar ou sair da aula, tá? É só porque eu não ia parar, né? Eu vou disponibilizar as duas. A última questãozinha que eu havia selecionado 10 questões, 5 para uma aula, 5 para outra, tá?
Então, Beleza, Carlos. beleza? Tranquilo. Valeu, eu que agradeço. Então, Obrigada, viu? por nada. Essa questãozinha aqui, teórica, tá? O gás sofre uma transformação isotérmica. É uma transformação só, não é um ciclo. Não volta para o mesmo lugar. Então ele já te deu a dica que é uma transformação isotérmica. Ou seja, o que significa isso? Antes de terminar de ler a questão. Que o PV de A tem que ser igual ao PV de B. E tem que ser igual ao PV de C. Isso que ele acabou de me dizer aqui. Certo? Beleza. Passando pelo estado A, PV de A, para os estados B, PV de B e C, PV de C. Como indica a figura a seguir. Beleza. Determine a pressão exercida pelo gás no ponto C. Então eu quero saber qual é o valor dessa pressão aqui, ó. Bem, só que quais são os valores que você tem? Você tem os valores de A, pressão de A, volume de A. B, você não tem. Você tem a pressão de B, mas não tem o volume de B. Certo? Então é melhor você comparar A com C que está completo. Então eu pego o PV de A e comparo com o PV de C. Pressão de A, ATM. Pode manter, não tem problema. É só quando eu vou calcular trabalho que eu tenho que mudar. Né? 8. Volume do ponto A, 4. Pressão do ponto C, justamente o que ele está querendo descobrir. Volume do ponto C, está bem aqui, 20. Então, minha pressão vai ficar 8, que multiplica 4, dividido por 20. Aí eu posso simplificar isso aqui um bocado, né? Ou só multiplicar esse negócio aí, né? Que vai dar 1,6, né? Simplificando aqui vai dar 5. Se eu simplificar, dividir por 4 aqui vai dar 5. 8 dividido por 5, 1,6 o quê? ATM. ATM. Ok? Tranquilos? Tranquilos, né? Então tá aí, ATM. 1,6 ATM. Essa seria a pressão. Agora, ele poderia perguntar também o volume de B. Tá? Morreu a questão aqui já. Mas ele poderia perguntar o volume de B. Tá? Se ele perguntasse o volume de B, eu já faria PV de A igual a PV de B. Então, compararia A com B. E conseguiria o volume aqui tranquilo, né? Pressão de A é 8, volume de A é 4, né? A pressão de B é 4. Olha só, vai ter que dar 8, né? Qual que seria o volume então de B? Vai. Simplificando aqui, né? O volume de B seriam 8. Olha a unidade aqui do volume, litros. Né? Se fosse o caso aí. Tranquilos? Beleza? Essa foi a última questãozinha. Tranquilos no mais? Bom, né? Boas provas, né? Ok? Um abração para todo mundo aí.